Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui do YouTube, um canal com bastante informações a respeito de constelação familiar e espiritualidade e tantas outras informações do mundo espiritual e também do mundo holístico. Fico muito feliz que você está aqui e esse é o nosso grupo de estudo do livro Os Mensageiros, onde nós estudamos assuntos referentes à espiritualidade e lemos e fazemos toda a leitura e também interpretação do livro Os Mensageiros, psicografada por Chico Xavier, e que nós, nesse grupo de estudos, nós vamos estudar todas as 13 obras de André Luiz, né, iniciadas pelo livro Nosso Lar, que foi o livro que a gente estudou por primeiro. E esse livro nós já terminamos, ele está gravado aí no meu canal do YouTube. Se você procurar, você vai achar todas as aulas gravadas e você pode acompanhar os estudos. E atualmente nós estamos fazendo o estudo do livro Os Mensageiros. Então hoje nós vamos ter a nossa última aula desse livro e assim encerramos mais um livro da série dos livros de André Luiz. Então, se você perdeu alguma aula ou se você quiser assistir todas as aulas estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube e você pode acompanhá-las assistindo as aulas já gravadas, ok? Então, como toda terça-feira, eu peço para que você tenha um momento de introspecção, um momento de relaxamento, um momento de conexão, que nós fazemos todas as terças-feiras. Então, deixe suas coisinhas de lado aí nesse momento e procure um lugar calmo aí na sua casa, um lugar tranquilo, para que a gente possa fazer esse momento de reflexão. Então, relaxa. Fecha os teus olhos um instante. Inspire bem fundo nesse momento. Não queira nada, não pense em nada. Simplesmente se conecta com esse instante, se conecta com esse momento. Entrando em sintonia com o plano espiritual, com o plano superior. Agradecendo por essa semana que tivemos. Agradecemos também pelo dia que tivemos hoje. E assim, nos conectamos no aqui e agora, com essa espiritualidade de luz que está junto de nós, em nossa casa, em nosso lar. Pedindo nesse momento a paz interior, pedindo que a espiritualidade de luz esteja junto de nós nesse instante, trazendo o conforto para a nossa alma, o conforto para o nosso espírito, para que assim a gente também consiga compreender melhor tudo aquilo que André quis nos trazer pelo seu livro e também termos mais entendimento e mais discernimento a respeito de tudo aquilo que ele nos traz do plano espiritual. Agradecemos a presença de nossos mentores, de toda a espiritualidade de luz que se encontra conosco nesse instante, harmonizando, elevando o nosso padrão vibratório e assim nos conectando com essas egrégoras de luz, de paz, de amor e de fraternidade. E vai abrindo os teus olhos nesse momento,
E assim vamos dar início ao nosso estudo. Hoje, nos últimos 6 capítulos na verdade, 5 capítulos, né? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 6 capítulos do livro Os Mensageiros. E assim encerramos então mais uma obra, né, dos livros de André Luiz. Lembrando que estamos nessa última aula desse livro e o próximo livro é Os Missionários da Luz. Então quem não comprou ainda o livro ou quem não tem esse livro ainda em mãos, peço que já busquem esse livro. E na próxima semana nós já vamos iniciar então com os capítulos dos missionários, tá? Os missionários da luz, tá bom? Então vamos para os capítulos de hoje. Capítulo 46, Aprendendo Sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica sob a responsabilidade do Sr. Bentes na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa haviam numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados e, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A assistência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa. Todavia,
no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou: possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer, muitas vezes, ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Nesse caso, perguntei respeito como corresponder aos pedidos de orientação. Alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando-os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastrosamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna. Convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra, convertendo-se em meros escravos de mentalidade inferiores encarnados na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aqueles que se refira à espiritualidade superior. Nós forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. Que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. Que acontece a um homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes prontos a concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito, aguardaremos suas indicações. Muito bem, capítulo 46 fala muito dessa questão
do que as pessoas pedem, né? Então, sempre temos que levar em consideração que nem tudo aquilo que nós pedimos, a espiritualidade verdadeiramente nos atende, né? E tem muitas coisas que às vezes a gente pede que a gente ainda não está pronto para receber. Tem muitas coisas que nós não temos merecimento para recebermos e termos. E tem muita coisa que a gente pede e logo prontamente a gente é atendido, conforme a gente vai avançando, conforme a gente vai trazendo essa mudança de reforma interior, a gente vai trazendo um olhar diferenciado para a nossa vida. Então, tem vários aspectos que a gente vai melhorando internamente como pessoa aqui na Terra e trabalhando várias questões que nós viemos verdadeiramente trabalhar aqui nessa encarnação. Lembrando que nós estamos aqui nessa de férias, estamos aqui realmente aprendendo a lidar conosco mesmo, né? Com as nossas mazelas, com os nossos, com as nossas dificuldades, digamos assim, e automaticamente aperfeiçoando o nosso espírito para que a cada encarnação a gente possa ir cada vez mais perto desse processo de iluminação e começar a atingir esferas superiores ou, né, esferas mais elevadas, né? Então, nesse capítulo ele nos fala muito essa questão do que a gente pede para a espiritualidade e de como a espiritualidade nos atende, mais especificamente ali dentro de uma reunião mediúnica, né? Então, numa reunião espiritual que está acontecendo ali naquele instante, e automaticamente, então, ali se fazem vários pedidos e espera-se uma comunicação da espiritualidade para que haja uma orientação quanto à vida. Então, o que a espiritualidade nos diz é que muitas das vezes ela fica em silêncio, né? Porque ela não tem nada a acrescentar para aquela pessoa, porque ela precisa vivenciar muitas coisas com os próprios olhos e com os próprios passos. Então, às vezes a gente espera respostas da espiritualidade e as respostas não vêm. É porque muitas das vezes a gente tem as respostas dentro de nós mesmos, que a gente tem que seguir os nossos passos, a gente tem que seguir aquilo que o nosso coração pede, que é o que a espiritualidade diz nesse instante quando ela se cala, né? E muitas das vezes a espiritualidade ela nos mostra coisas no caminho, né? Ela nos direciona, né? Sabendo que nós temos o nosso próprio livre-arbítrio, claro, mas ela coloca sinais no nosso caminho, dizendo, vai por aqui, né? Segue por aqui, olha aqui. Ela não nos diz claramente você tem que fazer isso, mas ela coloca sinais no nosso caminho que fazem com que a gente caminhe por aquele espaço. Basta para isso a gente ter um campo de percepção um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais aberto, sair dessa limitação, né, e começar a olhar um pouquinho mais amplamente ao nosso redor, né, perceber as coisas que acontecem ao nosso redor, estar mais ligado com as coisas que estão ao nosso redor, né, porque a gente às vezes é muito fechado e a espiritualidade, ela às vezes a gente espera que a espiritualidade se comunique com a gente, aparecendo na nossa frente e diga, meu filho, assim, 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 assado. Não, a espiritualidade muitas das vezes ela se comunica por intermédio de outras pessoas, né? Então ela através de outras pessoas, ela coloca, digamos assim, falas na mente daquela pessoa e aquela pessoa vem conversar com a gente e naquele momento são palavras do nosso mentor ou palavras da espiritualidade que a pessoa está falando para nós. Eu acredito que vocês já devem ter escutado muitas vezes isso, vocês já devem ter escutado uma pessoa conversando com você e de repente essa pessoa falou exatamente aquilo que você precisava escutar, né? Que você precisava ouvir, mesmo que aquilo tenha doído para você naquele instante, mas você precisava ouvir. Isso é um ponto que pode ter acontecido de a espiritualidade ter, o teu próprio mentor ter utilizado a pessoa que estava próxima para servir de instrumento para se comunicar com você, né? Então por isso que a gente tem que ficar ligado aos aspectos menores ao nosso redor, as pequenas coisas ao nosso redor. Então sair muito dessa limitação e nos expandirmos um pouco mais, né? Trazermos um olhar mais amplo para a nossa vida. Ok? Vamos para o próximo capítulo, então. Capítulo 47, no trabalho ativo.
A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quando possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente, os mais novos em conhecimento doutrinários exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhe distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Então, o que acontece numa reunião mediúnica é exatamente isso, né? Então, as pessoas que vêm para a casa espírita ou para uma reunião espírita, muitas das vezes elas não estão conectadas com o trabalho em si que está ali dentro acontecendo. Então, acaba acontecendo bastante interferência das formas de pensamento, né, numa reunião mediúnica. Então, quando há um trabalho, por exemplo, um trabalho espiritual, né, onde você vai fazer um trabalho, por exemplo, de uma terapia espiritual, que você tem uma equipe espiritual, essa equipe precisa estar alinhada dentro do mesmo propósito. Isso a gente chama de egrégora de pensamento, egrégora de energia. Né? Então, para que justamente esses desequilíbrios não aconteçam. Aqui a gente está falando de uma reunião pública, né? Então, automaticamente, quando a gente faz uma palestra, por exemplo, a gente no Lar Espírita fazia as palestras e automaticamente as pessoas vinham para o Lar Espírita, a gente era minado na casa espírita com formas de pensamento, com intempéries, né? com influenciações negativas de todas as espécies, e automaticamente a gente percebia dentro da casa que a energia oscilava bastante. Por que oscilava? Por causa das pessoas que entravam ali e que, claro, elas vão em busca, né? Elas vão em busca de uma informação, elas vão em busca de uma orientação, elas vão em busca de uma paz, em busca de um equilíbrio, em busca de uma cura, mas automaticamente, na hora que acontece a palestra, muitos acabam viajando muito nos pensamentos, né? Aí lembram de coisas que estão em casa, coisas que tem que fazer, ou a palestra não está interessante para eles, e aí começam os pensamentos negativos, e isso tudo acaba atrapalhando uma reunião. Então, quando a gente faz um trabalho espiritual, e a gente tem uma equipe espiritual, essa equipe precisa estar muito alinhada nos pensamentos e no propósito que vai ser feito dentro daquele trabalho. Então, para que não haja nenhuma interferência e automaticamente a vibração não aconteça, né? Então, vamos ver o que acontece depois. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discretos. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabeleceram padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente respeito fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna, dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta.
para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo o potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamento. Então, aqui ele fala que não basta só a pessoa, por exemplo, ela vai para uma casa espírita e só na casa espírita ela é a bonzinha, né? Ou ele é o bonzinho, né? Então, só naquelas 2 horas ela faz o movimento, digamos, de bom samaritano. Fora da casa, ela tem uma vida completamente desregrada. Fora daquele trabalho, ela tem uma vida completamente desequilibrada, né? Ela não tem um processo de reforma interior, ela não busca se melhorar como pessoa, ela continua cometendo os mesmos erros, e aí ela vai para dentro da casa espírita e ali ela é boa samaritana. E a gente sabe que isso tem muito, né? Existe muito isso. E automaticamente a gente sabe que não é assim que deve funcionar e não é assim que funciona por parte da espiritualidade para ter uma concentração no trabalho e a pessoa ter uma conexão espiritual. Eu sempre digo assim, como você vai receber, né? Se você é um médium de incorporação, a gente vai começar a entrar agora nos próximos livros muito nisso. E eu vou tocar muito nesses assuntos por parte de conhecimentos de espiritualidade espirituais. Então, se você é um médium de incorporação, como você vai receber um espírito de luz se você ainda é uma pessoa totalmente suja? Suja que eu digo em pensamento, suja em determinados gestos, em determinadas ações, você não faz um trabalho de reforma interior, então você se diz receber um espírito de alta graduação espiritual, né, um médico espiritual, vamos lá, um Bezerra de Menezes da vida, e no entanto você tem uma vida totalmente desregrada. Não bate. Entendeu? Não bate uma coisa com a outra. Não tem como. Um espírito de alta iluminação, de um espírito de uma esfera iluminada, ainda, digamos assim, e você ainda dentro da erraticidade, cometendo vários erros, cometendo várias situações de não reforma, ainda dentro das tuas manias, dos teus costumes, e você não trabalhando isso para se melhorar como pessoa e dizendo que você recebe um espírito de alta graduação espiritual. Não tem como. Não tem como. Um espírito de alta graduação, um espírito de alta iluminação, ele só vai vir, ele só vai conseguir incorporar numa pessoa se essa pessoa tiver uma vida reta. Se ela tiver uma conduta, uma vida completamente, digamos assim, regrada, né? Com controle dos pensamentos, das suas ações, das suas falas, dos seus sentimentos. E ela busca constantemente essa reforma. Ela busca constantemente ser uma pessoa melhor a cada dia. Aí sim, aí esses espíritos mais altos, das esferas elevadas, aí sim eles conseguem chegar até você. Por quê? Porque você mantém uma postura de uma elevação espiritual, o que faz com que eles consigam vir trabalhar com você. Porque as afinidades, os afins se conectam, né? Então, se você ainda está buscando a reforma, mas ainda tem muitos pensamentos negativos, ainda tem muitos sentimentos que você não conseguiu consertar, ainda tem muitas coisas que você repete, que continua dentro da reticidade e coisa e tal. Não quer dizer que você não vai receber uma entidade, você recebe, mas não de uma elevação tão alta. Entendeu? Então você vai receber espíritos que podem te ajudar de alguma certa forma, que podem incorporar e
trazer uma comunicação para que você melhore como pessoa. Entendeu? Mas não um espírito de alta esfera. Tá? Então é isso que a espiritualidade estava querendo dizer aqui. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bentos eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Fim da interpretação. Pouco antes de entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal: não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas, quanto na terra. Considerando, embora, o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com a sua filha em sonho. A interpelada sorriu confortada e obtemperou: é verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto aos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Não lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém, por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo.
Naturalmente não estou agastado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Isidora falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia meu coração. Era necessário de fato grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso do setor da assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar que receber. Então, aqui nós temos um outro exemplo que a espiritualidade, ela nos dá, né? Quando nós temos merecimento para isso, que nem foi o caso ali daquele rapaz que precisava dos medicamentos, né? De um receituário a partir da espiritualidade. Então a espiritualidade já tinha atendido ele várias vezes. E agora a espiritualidade não ia mais atender, porque ele não fazia jus àquilo que ele recebia da espiritualidade. Então, assim, acontece, né? Às vezes, nós recebemos muitas coisas da espiritualidade, mas nós não damos valor. E aí, em determinado momento, a espiritualidade não é que não vai mais atender você, nunca mais vai atender você. Não, a espiritualidade ela dá um passo para trás. Porque ela espera que você aprenda com seus próprios erros, né? Então, se você tem méritos para receber e a espiritualidade te traz, digamos assim, uma orientação de cura, aproveite isso. Aproveite o que a espiritualidade te dá de presente, né? Você percebe coisas que a espiritualidade te traz, então agradece o que a espiritualidade te traz, porque quanto mais você agradece, quanto mais você aprende com isso e faz bom uso disso que a espiritualidade te traz, mais ela vai te trazendo. Por quê? Porque você soube aproveitar isso. Agora, se a espiritualidade te traz e você não dá valor ou faz pouco caso, vai chegar um momento que a espiritualidade vai dar um passo para trás e ela não vai te dar novamente. Até que você aprenda com seus próprios erros e você perceba que a partir desse momento, e a espiritualidade perceba que você muda os teus hábitos e que aí sim, agora é o momento de você receber novamente, porque agora você vai dar valor, né? Então, isso acontece em muitos casos, ok? Vamos para o próximo capítulo. Capítulo 48, Pavor da Morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimento justo em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Essa sala, em momentos como esse, funciona como grande incubadora de energias psíquicas
para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova, e designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos nas condições a que me refiro ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você por agora não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam o elemento dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Então, esse magnetismo, essa energia que a espiritualidade está falando, se chama de ectoplasma. O ectoplasma, ele só tem nas pessoas encarnadas. Então, nós, seres vivos, temos e possuímos ectoplasma. Algumas pessoas em mais volume, outras pessoas em menos volume, mas todos nós encarnados temos ectoplasma. E esse ectoplasma é muito utilizado no plano espiritual. Então, por isso que algumas pessoas, né, são levadas, por exemplo, em sonhos para tratarem outras pessoas no espiritual por causa do nosso ectoplasma, né? E isso só tem nas pessoas encarnadas, tá? Por isso que ele está trazendo, Vicente está trazendo essa explicação para André. E sorrindo, concluiu o bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim, não só administramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei. O número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramo-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos, parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento aos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela cuidadoso, o receitista esclareceu: aquele é o noivo, que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais.
Nossa casinha te aguarda cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, considerou ele, tristemente. Às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto conselheiral. A ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem, nos últimos dias aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. E o senhor... É o senhor o novo médico? Indagou a confortada. Sim, fui chamada para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E depois de conservar-se em silêncio por instante, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase que imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu humor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Então aqui temos um olhar diferenciado sobre a morte, né? Uma das questões que, quando a gente trabalha a espiritualidade, a questão do desencarne é sempre uma questão muito forte. É uma das questões onde as pessoas mais procuram amparo também, né? Para as pessoas que já perderam algum ente querido, buscam no espiritismo um amparo, né? Para entender um pouquinho mais e assim amenizar um pouco mais a sua dor também. A morte é uma passagem, a gente sabe disso, né? E automaticamente a gente precisa olhar para a morte da mesma forma que a gente olha para a vida. No espiritual, a gente leva muito em consideração essa questão de que para um espírito é pior ele reencarnar do que propriamente ele morrer, né? Então, quando um espírito morre aqui na Terra, quando uma pessoa morre aqui na Terra, no espiritual,
é como se fosse uma grande festa, porque ele está retornando para casa. E quando o Espírito vem para o encarne aqui na Terra, para nós aqui na Terra nós festejamos porque uma criança nasceu, mas para o Espírito é muito difícil porque ele sabe que ele terá que enfrentar uma longa jornada, e essa jornada às vezes pode ser falível para ele, né? Para esse Espírito. Então, olhar para a morte é a mesma coisa que olhar para a vida. A gente precisa olhar a morte e entender a morte, assim como a gente olha para a vida e entende a vida. De que forma, Dimas? É entender e fazer com que a gente compreenda que a morte, na verdade, ela é só uma passagem. Mesmo que a gente tenha dentro do espiritual o olhar de que o espírito continua a sua jornada, né? Depois da morte, depois do desencarne, ele continua vivendo. Mas também para as pessoas que continuam aqui na Terra, termos a certeza que essa pessoa vive dentro do nosso coração. Né? Então a gente precisa trazer esse sentimento de que a pessoa vive dentro do nosso coração. Então, uma das coisas que olhar nesse contexto de que nós temos uma grande certeza na vida de que um dia nós vamos partir daqui. Né? Haverá o dia que nós vamos partir, haverá o momento que nós vamos partir daqui. E essa é a única grande certeza que nós temos na vida, né? O momento do nosso desencarne. Quando? Não sei. Né? Cada um conforme os seus planos. Ali nós vimos que a moça ela não tinha nem débitos para passar nas regiões purgatórias, que na verdade é umbral. Então dali ela já ia para a colônia espiritual, o que é muito nobre. Então automaticamente ela pode ter sofrido em terra todas as questões que ela precisava expurgar. Então ela expurgou em vida aquilo tudo que ela precisava e não precisava das linhas das regiões expurgatórias para fazer isso, né? Mas a grande maioria de nós temos muitas coisas para expurgar e muitos de nós ainda vamos para as linhas, digamos assim, umbralinas, para as regiões umbralinas, para ali nós conseguirmos expurgar as nossas situações todas. O que eu quero dizer com isso? Aproveite a sua vida ao máximo, né? Eu tenho um programa no Hotmart e que se chama Superando Perdas. E eu falo justamente sobre a morte, né? Sobre o luto, sobre as questões do luto, porque muitas pessoas passam por esse momento, ou estão passando por esse momento, por um luto, justamente por causa também da pandemia, né? Toda essa questão pandêmica que afetou o mundo todo, e muitas pessoas perderam, né? As pessoas muito inesperadamente, né? Passaram por esse processo muito inesperadamente. E automaticamente o baque, o choque foi muito profundo, né? A pessoa não estava preparada para isso. Tanto a pessoa que ficou, como também a pessoa que partiu, né? Então foi tudo muito rápido. Então eu fiz um programa no Hotmart são 6 horas de um vídeo treinamento, onde eu trago os exercícios sistêmicos para as pessoas que estão em luto, né? A saber lidar com essa questão do luto e conseguirem passar por essa questão com muito mais tranquilidade, muito mais discernimento, né? E perceber que sim, o luto faz parte, o luto precisa ser vivido, né? A dor precisa ser chorada, mas haverá um momento de que a vida continua e que a gente precisa continuar os nossos passos, a gente precisa continuar a nossa trajetória. Um dos grandes medos meus sempre foi trazer essa questão de que, por exemplo, lá em casa, minha mãe, ela teve muito, por um tempo teve muito medo da morte, e hoje, graças a Deus, ela não tem mais esse medo. E eu introduzi muita literatura espírita para ela, e hoje ela tem uma compreensão diferente do que a aguarda, né, depois do desencarne, né? Então ela já sabe de toda uma vida espiritual, de tudo que acontece no plano espiritual pela literatura. Então ela acompanha pelos livros tudo aquilo que acontece, e ela já tem uma noção grandiosa daquilo que realmente é o plano espiritual. Então nós precisamos ter esse olhar, nós precisamos ter esse conhecimento a respeito da vida,
né? Que nós estamos aqui para arrumarmos as coisas, mas também termos o conhecimento a respeito da morte. Olharmos para a morte, respeitarmos a morte, né? Assim como nós respeitamos o nascimento, também respeitarmos esse momento da partida, né? É bem forte isso que eu estou falando, mas é extremamente necessário. A morte faz parte da nossa trajetória, né? Haverá um momento que nós vamos voltar para casa, então ela faz parte da nossa trajetória. Ai, Dimas, mas eu não quero morrer. Morrer aí eu te pergunto, ai, Dimas, eu não quero morrer. Por que você não quer morrer? Porque é bom aqui? Porque é tudo aqui é só passageiro. A nossa vida mesmo é no espiritual, né? A nossa vida é lá em cima. E uma das coisas que eu falo pra você é tipo assim, ó, viva todo dia com intensidade, né? Tem coisas pra você resolver, tem coisas que você precisa sentimentalmente resolver, mágoas, ressentimentos, resolva. Resolva o quanto antes. Não protela isso, não procrastina isso. Você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Não procrastina isso. Não procrastina esse perdão com o pai, não procrastina esse perdão com a mãe, não procrastina esse perdão com os irmãos ou com as outras pessoas conhecidas aí ao teu redor. Não procrastina, porque um dia pode ser tarde. E aí você vai acordar e despertar do outro lado e vai perceber que tipo assim, putz, você levou esses débitos junto pro outro lado. E aí para você resolver é pior, né? Então tenta resolver o quanto antes. Tenta resolver isso tudo em vida. Tenta resolver todas essas mazelas em vida. Temos tantas coisas, tantas terapias hoje que podem te ajudar nesse processo. A própria constelação, ela te dá um leque totalmente diferente na vida. Faz uma constelação. Não consigo olhar diferente para o meu pai, não consigo olhar diferente para minha mãe, não consigo me entender com os meus irmãos. Faz uma constelação e percebe aonde que está parado nisso daí. Aonde que estão os empecilhos que fazem com que eu não consiga ver diferente ou me trabalhar diferente. Mas trabalhe isso para que não seja tarde demais, né? Então, assim como essa menina, ela não tinha débitos para passar por uma zona umbralina, mas ela não tinha conhecimento do plano espiritual, digamos assim. Então, automaticamente, ela vai ficar dormindo por algum tempo e daqui a um tempo ela vai despertar no novo plano e assim ela vai continuar a trajetória dela, a vida dela no plano superior. Mas ela tinha tempo para procurar o entendimento sobre a vida após a morte, né? E assim como nós também temos. Então, busque esse conhecimento, né? Estar aqui, né? Fazendo esses estudos já é um caminho, né? Mas respeite a morte. Assim como você respeita a vida, né? Nos exercícios sistêmicos que eu faço nesse vídeo ali do Superando as Perdas, eu faço um exercício sistêmico que é justamente de você olhar para a morte e você perceber que ela faz parte da tua trajetória. E de que ela não é um monstro. Ela só nos diz que ela está ali. E ela só nos faz lembrar que a todo momento nós podemos partir e que a todo momento nós precisamos resolver as nossas questões internas. Então não deixa para amanhã. É isso que a morte quer nos dizer. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Tá? Então, se falta mais conhecimento, busque conhecimento. Se falta resolver algumas questões internas com algumas pessoas aí ao seu redor, resolva isso o quanto antes. Mas não leve essas dores, não leve essas mazelas para o outro lado. Porque depois que você chegar do outro lado é pior. Tá bom? Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 49, Máquina Divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos, presumíveis, que a leucemia aniquilava morosamente. Há muitos dias se encontra em coma, explicou o facultativo, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se familiares encarnados, dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou:
nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça. Candelabro aceso, as ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. A luz que você observa, disse o instrutor amigo, é a mente, para cuja definição a essencial não temos por agora conceituação humana. Notando a minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista nesse instante. O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui compelido a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agitou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora a maravilhosa usina dos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava, em grandes proporções, os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. O arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue assemelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos hospedando feras minúsculas às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada, como se o molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida, reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilações preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram incontinenti absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido, estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo-me a profunda admiração.
O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nessa hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. E na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos das expressões corpóreas, da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital do planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo-destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de entidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente de par com os outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exercem nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, esse nosso amigo não está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então, vamos falar um pouco de corpo físico, né? Então, o nosso templo sagrado. Quando nós chegamos aqui, recebemos esse corpo, né? E por esse corpo também vamos responder quando nós desencarnarmos para o outro lado. Como nós cuidamos desse corpo, de que forma nós cuidamos desse corpo, como nós nos alimentamos e principalmente de como nós influenciamos as nossas células a partir das psicossomáticas que fomos adquirindo. A maioria das nossas doenças é formada pelos nossos pensamentos. Nosso pensamento, assim como Vicente está falando ali, Aniceto está falando, está explicando para André Luiz, as nossas doenças são somatizadas pelos nossos pensamentos. Então, nós somatizamos, nós temos uma influência sobre as nossas células que fazem com que
ao momento que nós criamos, por exemplo, uma mágoa, um ódio, uma raiva, nós influenciamos as células do nosso corpo para que elas somatizem essas dores, esses sofrimentos, e automaticamente elas vão começar a se acumular em nosso corpo, criar toxinas, e automaticamente nós vamos desenvolver doenças no nosso organismo, como por exemplo um câncer ou qualquer outro tipo de doença somatizada. Então, ter esse conhecimento de que nós precisamos muito trabalhar os nossos pensamentos, de que forma nós pensamos, de que forma nós agimos, quais são os nossos sentimentos e o que nós trazemos para dentro de nós, é muito necessário. Por quê? Porque ali está a nossa saúde. O nosso primeiro corpo mental, nós temos 4 corpos aqui no nosso corpo físico: corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, corpo físico. O primeiro corpo é o corpo mental. Então é na mente que se criam todas as doenças. Assim está escrito ali também na literatura que André nos trouxe com o comentário de Aniceto, dizendo que o homem pela mente cria as suas mazelas, cria as suas doenças. Então, porque a mente tem uma influenciação forte sobre o corpo e automaticamente sobre as células. Então, o que você está fazendo com o seu corpo? Vamos falar dessa forma. Cuidar do corpo não é só ter uma saúde saudável, uma vida saudável. Não é só ter uma alimentação saudável. Não é só fazer exercícios físicos. Não é só viver dentro da academia. Isso não quer dizer nada. Me mostra que sim, eu tenho uma vida fisicamente para o meu corpo, uma vida saudável. Mas, e os meus pensamentos? De que adianta eu viver na academia e cuidar do meu corpo, mas se eu sou uma pessoa amargurada, se eu sou uma pessoa que não tem um amor próprio, se eu sou uma pessoa que não consegue, digamos assim, perdoar, de que adianta? Você está somatizando do mesmo jeito e não vai adiantar uma saúde, uma vida saudável, com alimentação equilibrada e fazendo academia e que não sei o que, babá, se isso aqui não muda. Se isso aqui não mudar, gente. Então, trabalhe a sua mente, trabalhe esse processo de você mudar coisas, perdoar coisas. Perceba o que você está somatizando na sua vida. Liberta isso, muda isso enquanto que você está encarnado. Academia é bom, alimentação saudável é ótimo, exercícios físicos são essenciais, mas e o que você está fazendo com a sua mente? Eu vejo pessoas que se enfiam dentro de academias e buscam a saúde perfeita, mas esquecem a mente. Esquecem de buscar uma expansão de consciência, esquecem de buscar um conhecimento a mais, de entender um pouco mais da vida, da existência, de perceber que nós temos coisas para serem trabalhadas. De que adianta um corpo perfeito se a cabeça não ajuda, gente? Porque vai chegar um momento que você vai estar na mesma situação desse homem de 60 anos. Cheio de toxinas dentro do teu organismo por influenciações do seu próprio pensamento. Trabalhe sim o seu corpo, trabalhe sim toda uma alimentação, busque exercícios físicos, mas também busque exercícios para a sua mente, a partir de uma expansão de consciência. Buscar se entender como pessoa, buscar se perceber como pessoa. Entende? Então, o que eu sou, o que eu busco, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu ainda preciso transformar dentro de mim. É isso que você tem que procurar, é isso que você precisa trabalhar. Além de uma vida saudável, né? De uma vida, de um corpo saudável, de uma vida saudável, uma alimentação saudável. Tá? Então, fica essa interrogação aí para você, tá bom? Vamos para o próximo capítulo? Capítulo 50, a desencarnação de Fernando. Quando Aniceto retirou
à destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato de seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que uma das duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação se aproximaram do nosso instrutor solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a amiga que havia sido genitora do moribundo. Ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou acrescentando: notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular gestos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isto, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive a permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometeram ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de chegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar, com a minha ternura materna, a marcha no sentido divino, no serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça no eterno. E no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual, que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro e a uma casa de socorro onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. Já sei, murmurou Aniceto com grave entorno. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida acentuou, como quem não tinha tempo a perder, a aflição dos familiares encarnados aqui presente poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e francamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico.
Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do como. Após alguns minutos em que nosso mentor operava secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos, a pulsação inexplicavelmente está quase normal, a respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se ao assistente e à esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O Sr. Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o Sr. Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificavam a retirar agradeceram, satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram, sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O Sr. Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta: como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Meia hora passou, dentro do qual o médico e o Sr. Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com um esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo Sr. Januário, aflita, penetrou no quadro ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades de 2 senhoras e o clínico saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado, intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abria a janela, porque semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu: não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 2 da Epístolas aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquio invisível a que se devota na terra. Mais tarde,
Quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Então aqui nós temos o processo do desligamento do corpo, né? Então uma parte que eu quero explicar para vocês, né? Quando a pessoa está num estado, por exemplo, pré-morte, né? Pré-desencarne, ela está no hospital, já está no hospital há algum tempo, ou ela foi internada no hospital. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos quando a gente está ali do lado dessa pessoa e tudo mais, né? Rezar sim para a espiritualidade, para que a espiritualidade faça o seu melhor, mas nós não temos o direito de pedir para que a pessoa fique, né? E isso a gente precisa sempre ter muito cuidado quando a gente pede isso para a espiritualidade, né? Ai, não vá, eu não quero que você parta, eu quero que você fique. Isso cria laços em cima dessa pessoa, né, desse espírito. E aí, se esse espírito está para desencarnar, ele não consegue desencarnar, a espiritualidade não consegue fazer desligamento porque existe uma teia segurando esse corpo. Então, o melhor nesse pensamento é a gente fazer as orações e ter sempre em pensamento que a espiritualidade faça o melhor ou que Deus possa fazer o melhor, né, para esse espírito, né, que seja da vontade de Deus que ele parta, que ele possa partir, e se for da vontade de Deus que ele continue, que ele possa continuar entre nós. Então, esse é um pensamento que nós precisamos ter quando a pessoa está num leito de morte, né? Para a gente não criar essas teias magnéticas. Então, quando há essas teias magnéticas, a espiritualidade precisa fazer todo um trabalho para tirar essas teias dali, né? E automaticamente precisa afastar essas pessoas que estão ali. E uma das maneiras de afastar é fazer com que a pessoa traga esse processo de melhora súbita, né? E automaticamente cria um alívio no coração daquelas pessoas que estão ali nesse quarto, que estão ali no hospital, fazendo com que elas não criem essas teias e automaticamente elas se desconectam daquele processo. E aí sim a espiritualidade pode trabalhar, né? E desligar esse corpo e partir. Então, quantas vezes nós já vimos várias pessoas que estavam no leito de morte, né, no hospital acamadas, e de repente tiveram uma melhora súbita e pouco tempo depois ela desencarnou. Tá? É muito normal a espiritualidade utilizar-se desses meios para que haja todo esse processo do desligamento do corpo físico. Tá? Então, talvez você já tenha presenciado isso, né, com alguém querido que já tenha desencarnado, que de repente essa pessoa estava bem mal e daqui a pouco essa pessoa melhorou e daqui a pouco ela acabou partindo. E aí a gente fica até com uma interrogação, né? Ela tinha até melhorado, tinha acordado, tinha conversado com algumas pessoas e de repente do nada ela desencarnou. Mas era porque era necessário fazer esse processo para desligar, né? Para que a espiritualidade conseguisse desligar. Ao contrário da menina no capítulo anterior, né, Fernando então tinha vários inimigos, tinha amigos espirituais, né, os afins com os quais ele sempre estava. Então tome muito cuidado com quem em pensamento ou com quem no espiritual você cria afinidades, porque esses espíritos eles vêm te esperar. Né? Então, se você tem muitas afinidades, se você tem uma vida desregrada, né? Então, esses amigos dessa vida desregrada, tanto, né, do nível espiritual, eles vão te esperar quando você desencarnar. Então, foi isso que aconteceu ali no quarto, quando aquelas entidades apareceram na janela. Então, Fernando tinha uma vida desregrada. E esses amigos, então, espirituais vieram esperá-lo. Né? Então, tanto que te falaram, ele vem ou não vem, né? Então, cuide muito com as amizades espirituais que você tem, né? O que são amizades espirituais? A partir da sua vida desregrada, né? Se a gente tem uma vida muito desregrada, bebida, álcool, fumo, enfim, várias outras coisas, né? Sexualidade desregrada, a gente acaba criando afinidades com entidades dentro desse mesmo nível. Então, os afins virão ter contigo, né? Então, é muito automático isso, né? Eu desencarnar e ali vão estar os afins, né? O que protegia aquele ambiente era a mãe desencarnada dele, que fazia com que esses espíritos, então, respeitosamente não entrassem no quarto, tá? Mas essa é uma consequência, uma das situações que nós temos no processo do desligamento do corpo, ok?
Vamos para o último capítulo? Capítulo 51, então, nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos da medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-se, sobretudo, minha alma, o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observação e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto cercavam-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas, mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los
tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que de fato deseja divina sabedoria. Não esqueçamos desses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidora, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominavam o espírito. Nobre Aniceto disse, enxugando os olhos: se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderes, não me deixes transviar os deveres de mãe tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com a violência. Amparai-me às obrigações de serva do Evangelho do Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando, por vezes, minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais dessa amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada, nos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargava a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará o caminho redentor, o terno cuidado do guia vigilante, tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos, de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, sê indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino.
Aniceto calou-se comovido, e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguira conosco de regresso a nosso lar. E assim terminamos o livro Os Mensageiros. Então, com a finalização dessa obra, a gente termina essa primeira parte de André Luiz vir para a Terra e assim presenciar e comentar um pouco das coisas que ele vivenciou aqui. Conseguiu trazer com bastante clareza, bastante situações, tanto aqui da Terra como também ainda do plano espiritual, né? Então até na metade do livro nós estávamos no plano espiritual e agora no segundo momento nós estávamos aqui na Terra, né? Ele trouxe a parte de todas as como acontecia a reunião mediúnica e algumas coisas a mais que aconteceram aqui no plano terrestre. No próximo encontro nós já vamos entrar no Livros Missionários, né? E no Livros Missionários André Luiz continua a sua saga aqui no plano terreno e tem muitas coisas ainda para ele nos trazer. Então adquira já o seu livro para que no próximo encontro a gente inicie com os estudos no Livros Missionários. Livros Missionários são 25 capítulos apenas, só que os capítulos são um pouquinho maiores. Então eu ainda não sei se eu vou fazer um capítulo por aula ou se eu vou fazer 2, tá? Mas façam a leitura de 2 capítulos para a próxima aula, porque eu vou percebendo se o capítulo for muito extenso e tiver muita coisa para comentar, eu vou fazer só um capítulo por aula, tá? Se não, eu vou fazer 2, porque eu não quero que os vídeos sejam muito extensos, né? Então se eu fizer um capítulo e esse um capítulo já tomar 1 hora, então eu vou ficar só em um capítulo, né? Porque se eu fizer 2 capítulos, vai passar de 2 horas o vídeo, né? Então eu não quero que seja tão longa a nossa aula. Então eu vou fazer provavelmente um capítulo só. Vamos ver na semana que vem como vai se proceder, tá? Mas ou será um capítulo a leitura ou será 2 capítulos, tá? Pela extensão de cada um e pelas variedades, a quantidade de coisas que tiver para ser comentada em cada aula. Ok? Agradeço a tua atenção. Terminamos então mais uma obra, né? E vamos entrar então no livro 3 a partir do próximo encontro. Gratidão a vocês que me acompanharam durante essa terça-feira e nos vemos na próxima semana e tenham a todos uma semana bem abençoada, tá bom? Um abraço a todos e até mais.